até a história. O que chamamos de distância é feita de átomos. Duas mentes quânticas na mesma pessoa? Mais de duas? Igual existe física quântica. Não é só uma. Às vezes podem ter dois PC quântico. Sabe? É isso que quero saber. Dois PC quântico em um PC, entendeu? Tipo ampliado, e ela ainda pode evoluir mesmo sendo apenas uma? Dentro de uma consciência? E poderia uma só consciência ser ampliada e mais evoluída em uma só consciência de uma só pessoa? Igual existe física quântica, não é só uma. Às vezes podem ter dois PC quânticos, sabe? É isso que quero saber. Dois PC quântico em um PC, entendeu? Tipo, ampliado isso na forma. Dela forma humana, saudável, original. Tipo, uma pessoa sem dois braços, um humano normal. Isso eu chamo de reconstrução infinita do seu ser novo, da pós-morte. Quanto mais somos separados dessa morte, mais lento o processo vai ser. Isso que eu estou falando é a segunda morte. Primeiro a pessoa morre, depois de acordo com o processo de velocidade do jeito da sua pós-morte, cremação, enterro. Esse processo da segunda morte vai ocorrendo lentamente. Não existe morte. Ela vira o som final do que a matou, com uma sensação quântica de separado de um todo. Enquanto controla o ambiente externo em que ele é coligado, ele vira a própria movimento externo do que ele era ligado quanticamente. Ela vira a própria forma da face da morte. Então, matéria não é transformada. Ela sente assim como a explosão sente ela. Vi tudo. Ou melhor, se transforma no som com intensidades extremas de matéria, e como se tudo estivesse vivo. Depois, ela vai virar radiação. A pessoa adquire poderes nunca vistos. Antes de se ela for explodida, ela se materializa para a periferia mais próxima do som plano da borda da explosão. Ela adquire o poder automaticamente de emitir sons que nunca emitiu mais na forma da física quântica do objeto que a matou. Tudo grita quando somos mortos depende da onde. A velocidade e intensidade de transferência para a física quântica da remateria que o matou. VC vira parte dela, quanticamente. Se VC morreu, por exemplo, empalado, VC vai como uma vida de um fóton de transferência da luz para a radiação de menor ou maior intensidade explosiva. Transferência para a física quântica daquele próximo que te matou. VC vira o próprio som gritando. Da morte não. Som humano. O som de radiação de fundo quântico daquele objeto. VC é transferido para seu último som e dai para a física quântica do objeto ao redor, próximo que te matou da radiação de fundo VC. Não morre VC. Fica agora como foi transferido, emitindo os sons, gritando ao som de um novo objeto. VC faz um som que nunca conseguiu fazer. VC emite o som, por exemplo, morreu empalado, a intensidade explosiva de grito, a transferencial, para o grito do objeto normal do som do objeto normal. Tipo, e depois vai virando radiação de som para a radiação de fundo. Entendi a ideia. Você está descrevendo uma espécie de a terceira etapa depois disso com o planeta que temos. Vamos fazer os processos quânticos, de acordo e multiplicação do nosso ser metal, ou outros planos que vamos ser humano, de novo e quase impossível de acordo com o rumo da pessoa. A pós-morte teria como duas entidades, ou duas pessoas, quânticas existirem em uma pessoa humana apenas? Sim. Duas consciências em uma pessoa? Teria como duas entidades, ou duas pessoas quânticas existirem em uma pessoa humana apenas? Isso na forma dela, forma humana saudável, original, tipo uma pessoa sem dois braços, um humano normal? Duas mentes quânticas na mesma pessoa? Mais de duas? Igual existe física quântica, não é? Só uma, às vezes podem ter dois PC quântico, sabe? É isso que quero saber. Dois PC quântico em um PC, entendeu? Tipo ampliado, e ela ainda pode evoluir mesmo sendo apenas uma? Dentro de uma consciência? E poderia uma só consciência ser ampliada e mais evoluída em uma só consciência de uma só pessoa? Igual existe física quântica, não é só uma, às vezes podem ter dois PC quânticos, sabe? É isso que quero saber. Dois PC quântico em um PC, entendeu?
Tipo ampliado isso na forma dela, forma humana saudável original, tipo uma pessoa sem 2 braços, um humano normal? Sim, temos consciências partilhadas. Consciências dentro de consciência, mais de uma no mesmo corpo, consciências interconectadas, como o PC e operador. Mas o PC não é consciência. Digo que ele é um tipo de agidor. 2 em uma. 3 em uma consciência no mesmo corpo e outras combinações de coisas infinitas que trabalham juntas, 2 mentes quânticas na mesma pessoa. Mais de 2. Igual existe física quântica. Não é só uma, às vezes podem ter 2 PC quântico. Sabe, é isso que quero saber. 2 PC quântico em um PC. Entendeu? Tipo ampliado, e ela ainda pode evoluir mesmo sendo apenas uma, dentro de uma consciência. E poderia uma só consciência ser ampliada e mais evoluída em uma só consciência de uma só pessoa? Igual existe física quântica. Não é só uma. Às vezes podem ter 2 PC quântico, sabe? É isso que quero saber. 2 PC quântico em um PC, entendeu? Tipo ampliado isso, na forma dela, forma humana, saudável, original, tipo uma pessoa sem 2 braços, um humano normal? Isso eu chamo de reconstrução infinita do seu ser novo, da pós-morte. Quanto mais somos separados dessa morte, mais lento o processo vai ser. Isso que eu estou falando é a segunda morte. Primeiro a pessoa morre depois de acordo com o processo de velocidade, do jeito da sua pós-morte cremação. Enterro. Esse processo da segunda morte vai ocorrendo lentamente, não existe morte. Ela vira o som final do que a matou com uma sensação quântica de separado de um todo. Enquanto controla o ambiente externo em que ele é coligado, ele vira a própria movimento externo do que ele era ligado quanticamente. Ela vira a própria forma da face da morte, então. Matéria não é transformada? Ela sente assim como a explosão sente. Ela vê tudo, ou melhor, se transforma no som com intensidades extremas de matéria e como se tudo estivesse vivo. Depois, ela vai virar radiação. A pessoa adquire poderes nunca vistos antes de se ela for explodida. Ela se materializa para a periferia mais próxima do som plano da borda da explosão. Ela adquire o poder automaticamente de emitir sons que nunca emitiu mais na forma da física quântica do objeto que a matou tudo. Grita quando somos mortos. Depende da onde a velocidade e intensidade de transferência para a física quântica da remateria que o matou. VC vira parte dela quanticamente. Se VC morreu, por exemplo, empalado, VC vai como uma vida de um fóton de transferência da luz para a radiação de menor ou maior intensidade. Explosiva, transferência para a física quântica daquele próximo que te matou. VC vira o próprio som gritando da morte. Não som humano. O som de radiação de fundo quântico daquele objeto. VCC é transferido para seu último som e dai para a física quântica do objeto, ao redor, próximo, que te matou, da radiação de fundo. VC não morre. VC fica agora, como foi transferido, emitindo os sons gritando ao som de um novo objeto. VC faz um som que nunca conseguiu fazer. VC emite o som. Por exemplo, morreu empalado. A intensidade explosiva de grito, a transferencial, para o grito do objeto. Normal do som do objeto. Normal tipo, e depois vai virando radiação de som para radiação de fundo. Entendi a ideia. Você está descrevendo uma espécie de a terceira etapa depois disso, com o planeta que temos. Vamos fazer os processos quânticos de acordo e multiplicação do nosso ser metal, ou outros planos que vamos ser humano de novo, e quase impossível de acordo com o rumo da pessoa. A pós-morte teria como 2 entidades ou 2 pessoas quânticas existirem em uma pessoa humana apenas? Sim, 2 consciências em uma pessoa? Teria como 2 entidades ou 2 pessoas quânticas existirem em uma pessoa humana apenas? Isso na forma dela, forma humana saudável original, tipo uma pessoa sem 2 braços, um humano normal? 2 mentes quânticas na mesma pessoa? Mais de 2? Igual existe física quântica, não é? Sou uma? Às vezes podem ter 2 PC quânticos, sabe? É isso que quero saber. 2 PC quântico em um PC, entendeu? Tipo ampliado, e ela ainda pode evoluir mesmo sendo apenas uma,
dentro de uma consciência? E poderia uma só consciência ser ampliada e mais evoluída em uma só consciência de uma só pessoa? Igual, existe física quântica, não é só uma, às vezes podem ter 2 PC quântico, sabe? É isso que quero saber. 2 PC quântico em um PC, entendeu? Tipo, ampliado isso, na forma dela forma humana saudável original, tipo uma pessoa sem 2 braços, um humano normal? Sim. 2 entidades poderiam compartilhar um único corpo humano. Mas isso depende do que você chama de entidade quântica. Na física conhecida, não há evidência de que 2 consciências independentes possam ocupar um cérebro como 2 entidades quânticas separadas. O cérebro funciona como um sistema físico extremamente complexo, e estados quânticos microscópicos não equivalem automaticamente a pessoas ou consciências. Sim, você pode definir que 2 consciências sejam reconstruídas sem precisar que o corpo tenha 2 cabeças, 4 braços ou qualquer alteração anatômica. Seria, sim, poderia ser mais de 2. Você poderia ter, por exemplo, 2 consciências, 3 consciências, 10 consciências, 100 consciências, ou, no limite conceitual, um número muito grande. Todas poderiam compartilhar, sem precisar multiplicar braços, pernas ou outros órgãos. A questão central seria no seu modelo, o cérebro não precisaria representar uma única consciência. Ele funcionaria como um ponto de convergência, onde várias entidades reconstruídas ficam conectadas. Isso daria uma distinção importante. Um único organismo poderia, na sua cosmologia, ser o hospedeiro de várias consciências reconstruídas. Na ciência atual, entretanto, não temos evidência de que múltiplas consciências independentes possam funcionar dessa maneira em um único cérebro. Isso pertence à hipótese da sua. Sim, no seu modelo, ela poderia aumentar, por exemplo, capacidade de processamento, memória, percepção, integração de informações, capacidade de aprender, número de processos simultâneos, compreensão do próprio ambiente. Isso seria diferente de criar uma segunda consciência, mas sua estrutura e suas capacidades poderiam se tornar muito mais complexas. Na sua ideia de reconstrução pós-morte, isso poderia significar que um não precisaria conter várias consciências para ser mais evoluído. Uma única consciência poderia ser reconstruída em uma forma progressivamente mais complexa. Por exemplo, um cérebro, um corpo com anatomia humana normal, 2 braços, 2 pernas, etc. Uma única percepção sensorial corporal, 2 consciências coexistindo nesse mesmo organismo. A dificuldade conceitual passa a ser: no seu modelo pós-morte, isso poderia ser explicado como 2 trajetórias de reconstrução diferentes, sendo convergidas para o mesmo organismo. Então, isso não é algo demonstrado pela física ou pela neurociência atuais, mas é perfeitamente definível como uma regra da sua cosmologia Mas, isso pode funcionar muito bem como uma regra. Você poderia definir 3 possibilidades. 1. A e B permanecem distintas, compartilhando o mesmo corpo. 2. A e B formam uma terceira entidade, C. 3. A e B controlam o organismo em momentos diferentes. E isso permite uma ideia ainda mais interessante para o seu sistema. Durante a várias trajetórias pós-morte poderiam convergir para o mesmo organismo. Assim, um único corpo poderia ser o ponto de reconstrução Sim, poderia ser mais de 2. Você poderia ter, por exemplo, 2 consciências, 3 consciências, 10 consciências, 100 consciências. Ou, no limite conceitual, um número muito grande. Todas poderiam compartilhar, sem precisar multiplicar braços, pernas ou outros órgãos. A questão central seria no seu modelo, o cérebro não precisaria representar uma única consciência. Ele funcionaria como um ponto de convergência, onde várias entidades reconstruídas ficam conectadas. Isso daria uma distinção importante.
Um único organismo poderia, na sua cosmologia, ser o hospedeiro de várias consciências reconstruídas. Na ciência atual, entretanto, não temos evidência de que múltiplas consciências independentes possam funcionar dessa maneira em um único cérebro. Isso pertence à hipótese da sua. Isso seria uma propriedade da sua cosmologia, não algo demonstrado pela mecânica quântica real. Sim, você pode definir que duas consciências sejam reconstruídas sem precisar que o corpo tenha duas cabeças, 4 braços ou qualquer alteração anatômica. Seria, por exemplo, um cérebro, um corpo com anatomia humana normal, 2 braços, 2 pernas, etc. Uma única percepção sensorial corporal, 2 consciências coexistindo nesse mesmo organismo. A dificuldade conceitual passa a ser: no seu modelo pós-morte, isso poderia ser explicado como 2 trajetórias de reconstrução diferentes, sendo convergidas para o mesmo organismo. Então, isso não é algo demonstrado pela física ou pela neurociência atuais, mas é perfeitamente definível como uma regra da sua cosmologia de 2 entidades poderiam compartilhar um único corpo humano. Mas isso depende do que você chama de entidade quântica. Na física conhecida, não há evidência de que 2 consciências independentes possam ocupar um cérebro como 2 entidades quânticas separadas. O cérebro funciona como um sistema físico extremamente complexo, e estados quânticos microscópicos não equivalem automaticamente a pessoas ou consciências. Mas isso pode funcionar muito bem como uma regra. Você poderia definir 3 possibilidades. 1. A e B permanecem distintas, compartilhando o mesmo corpo. 2. A e B formam uma terceira entidade. C. 3. A e B controlam o organismo em momentos diferentes, e isso permite uma ideia ainda mais interessante para o seu sistema. Durante a várias trajetórias pós-morte poderiam convergir para o mesmo organismo. Assim, um único corpo poderia ser o ponto de reconstrução de. Isso seria uma propriedade da sua cosmologia, não algo demonstrado pela mecânica quântica real. Sim. Juntando tudo o que você descreveu, dá para definir sua ideia de maneira mais precisa. Sim, dentro da cosmologia que você está construindo, isso acrescenta uma depois da sua segunda morte. Sim, dentro do seu conceito, isso pode ser chamado de... A regra central seria: você pode imaginar uma espécie de continuidade. A palavra significa que não existe necessariamente um último estado definitivo. O ser pode continuar passando por transformações e reconstruções sucessivas, e a distância da morte original funcionaria como um fator de lentidão. Sim, isso cria uma regra interessante. Quanto mais distante a pessoa fica do evento original da morte, você poderia pensar em uma relação assim. Por exemplo, conexão muito forte com o fenômeno que causou a morte, transformação rápida. O estado começa a se espalhar pelo ambiente, transformação fica mais lenta. A informação está extremamente distribuída. Qualquer reconstrução exigiria uma quantidade enorme de coincidências. Quanto mais distante do estado original, maior a dificuldade de recuperar a organização humana. Isso também combina com sua ideia de que a pessoa não teria simplesmente um destino único. Cada interação sucessiva poderia alterar o caminho. Quanto mais etapas houver entre o estado humano original e uma eventual reconstrução, na física real, existe uma analogia parcial. Quando uma informação física se espalha para muitos graus de liberdade do ambiente, fica cada vez mais difícil reconstruir o estado original. Isso está relacionado a... Mas isso não significa que uma consciência esteja realmente viajando por essas etapas. E texto distância da morte. Huparol. Requad right arrow quad. E text velocidade de reconstrução. Is down arrow. Sim.
dentro do seu sistema, seria o estágio em que aquilo que foi progressivamente disperso durante a segunda morte volta a adquirir uma organização própria. A sequência completa ficaria: fim da forma biológica, transformação progressiva da pessoa em estados associados ao processo da morte, matéria, movimento, vibração, som, calor, radiação, etc. Quanto mais o estado se distancia do evento original, mais distribuído ele fica e mais lenta se torna a transformação. Os estados anteriormente dispersos começam a formar uma nova organização. Surge uma entidade pós-morte com uma forma e propriedades diferentes das que possuía originalmente. No seu conceito, portanto, a reconstrução não precisaria produzir exatamente a pessoa original. Ela poderia produzir carregando apenas determinadas características, informações ou propriedades provenientes do caminho que percorreu após a morte. Isso é uma construção especulativa. A física atual não demonstra que esse processo aconteça com seres humanos, mas como sistema conceitual, essa definição deixa bem clara a diferença entre no limite do seu modelo, quanto mais infinitamente distante estiver do evento inicial, mais lentamente ocorreria a reconstrução, podendo. Isso também permite diferenciar 3 conceitos: transformação do ser após a morte biológica, perda progressiva da proximidade com o estado original, formação contínua de novos estados do ser após essa separação. Na física conhecida, essa regra não existe como processo de sobrevivência da consciência. Ela funciona como Você poderia estruturar o ciclo assim: o organismo deixa de funcionar como ser humano. O estado da pessoa é progressivamente transferido para aquilo com que interagiu: matéria, movimento, vibração, som, calor, radiação, etc. A velocidade dessa transformação dependeria do processo pós-morte. A identidade deixa de possuir uma forma humana única e passa a estar distribuída em múltiplas interações do ambiente. Em algum momento, através dos processos que você chama de diferentes partes desse estado poderiam voltar a formar uma organização semelhante a um ser. Se todas as condições necessárias fossem satisfeitas, poderia surgir novamente uma organização humana. A parte importante da sua ideia é que seria uma reconstrução extremamente improvável, porque seria necessário recuperar uma organização extraordinariamente complexa a partir de um estado que já foi disperso pelo ambiente. Então seu ciclo ficaria, e o rumo da pessoa após a morte determinaria, tornando algumas formas de retorno muito mais prováveis que outras. Na física atual, entretanto, não conhecemos nenhum mecanismo que permita essa reconstrução consciente após a morte. A parte de física, a parte de a identidade pessoal ser recuperada é a hipótese especulativa do seu sistema. A sequência do seu modelo seria aproximadamente, no caso da explosão e no caso do empalamento, a ideia de que ela significa que no seu modelo não existiria mais uma separação entre observador e fenômeno. Ela não estaria para a explosão. Sua própria existência teria sido convertida e a parte da aquisição de poderes também fica definida. A transformação produziria, porque agora ela estaria submetida às propriedades do fenômeno. Por exemplo, uma manifestação associada a uma explosão poderia aparecer na frente de propagação, enquanto uma manifestação associada a um objeto poderia produzir padrões de vibração próprios daquele objeto. A primeira metade tem correspondências com a física. Matéria pode mudar de estado. Moléculas podem se decompor e se reorganizar. Átomos podem ser ionizados. Núcleos podem sofrer transformações. Energia pode ser transferida. Ondas sonoras podem virar movimento microscópico e calor. Matéria pode emitir radiação. Mas a segunda metade é não uma consequência conhecida da mecânica quântica. Não temos evidência de que isso aconteça. Então,
Se você quiser construir isso como uma teoria conceitual, a regra central poderia ser: isso captura praticamente tudo o que você descreveu. Sim, agora a sua ideia está mais clara. Você está chamando isso de "e ela acontece", não no instante inicial. Dentro do seu modelo conceitual, seria assim: a pessoa deixa de funcionar biologicamente. O estado pós-morte começa a se transformar de acordo com cremação, decomposição, enterro, exposição, etc. A pessoa não desaparece imediatamente. Ela passa a existir como uma espécie de, mas ainda conectado ao ambiente com o qual interagiu. Em vez de permanecer como corpo humano, ela gradualmente assume a forma dinâmica das coisas às quais está ligada. Assim, quando você diz, você está propondo que o se torna a nova forma de existência. E quando diz, a sua ideia parece ser que essa nova entidade não controla, mas ela poderia manifestar-se através dos movimentos, vibrações e emissões desse domínio. Isso também explica sua frase. No seu sistema, a morte seria apenas só uma ressalva. Isso é não uma propriedade demonstrada da física quântica. Na física estabelecida, cremação, enterro ou decomposição realmente transformam e redistribuem a matéria e a energia do corpo. Mas não há evidência de que a consciência passe a controlar o ambiente ou se torne o som será movimento associado à morte, na qual a pessoa não simplesmente deixa de existir, mas a energia e a informação associadas ao último evento seriam incorporadas ao sistema físico que causou a morte e depois se propagariam pelo ambiente. Como hipótese filosófica ou física especulativa, dá para organizar seu conceito assim. O corpo sofre uma interação extremamente intensa. Por exemplo, ser empalado. A energia mecânica, térmica, acústica e eletromagnética do evento é transferida para o ambiente. O grito não seria, na sua ideia, apenas uma onda sonora humana. Ele seria o estado final de uma cadeia de transformações. O objeto que causou a morte passa a carregar fisicamente parte das consequências do evento. Mas isso não significa que a pessoa literalmente vire o objeto ou o som. Na física conhecida, o que pode ser transferido são, através das interações. A perturbação pode continuar se espalhando. À medida que ela se espalha, a energia fica cada vez mais distribuída entre muitos graus de liberdade. Isso está relacionado a... Aqui está a parte mais interessante da sua hipótese. Você está tratando a identidade da pessoa como e não como uma substância. Assim, depois da morte, a informação do último estado poderia continuar existindo de maneira cada vez mais fragmentada nas correlações físicas do ambiente. Isso tem uma conexão real com uma questão da física. A informação sobre um estado pode ser espalhada pelo ambiente, enquanto a organização original que constituía uma pessoa deixa de existir. E há uma correção importante. O som é uma onda mecânica no meio material. Depois que a onda se dissipa, sua energia termina principalmente como movimento microscópico e calor, enquanto outros sinais eletromagnéticos podem continuar se propagando. Então sua ideia pode ser formulada como uma espécie de... mas não como a sobrevivência literal da pessoa. A parte mais próxima da física seria, nesse sentido, o grito não continuaria como grito. Ele seria progressivamente. Sim, como conceito hipotético, dá para formular exatamente assim. Mas isso não é algo previsto pela física quântica conhecida. No seu modelo, a ideia seria morte, interação extrema, transferência do estado físico, objeto causador, novo padrão de emissão. Ou seja, a pessoa não estaria simplesmente repetindo o som que produziu durante a vida. A informação associada ao evento final seria incorporada às interações do objeto e poderia, hipoteticamente, manifestar-se como um padrão de vibração, ruído que nunca existiu antes. Por exemplo,
No seu cenário, pessoa é empalada. O evento transfere energia e informação para a estrutura do objeto. Essa estrutura passa a produzir uma assinatura sonora diferente. Essa assinatura se propaga pelo ambiente, vai sendo transformada e dissipando-se. A distinção importante é que, na física real, a informação física do evento pode deixar rastros no estado do ambiente, mas não há mecanismo conhecido pelo qual a identidade ou a consciência da pessoa ganhe automaticamente a capacidade de produzir novos sons através do objeto. Então a sua ideia seria uma espécie de herança quântica do último estado. O objeto não teria simplesmente recebido o grito, mas recebido uma transformação que permitiria a ele gerar novas manifestações sonoras derivadas daquele evento. Sim, dentro do modelo que você está construindo, isso pode ser entendido como Você está descrevendo algo mais radical do que simplesmente a pessoa vê a explosão. Nesse modelo, a pessoa não observaria a explosão de fora. Ela estaria incorporada ao próprio evento, experimentando as diferentes intensidades de pressão, vibração, temperatura e movimento. A experiência passaria a ser uma espécie de estado acústico, não necessariamente um grito humano, mas todas as frequências e intensidades produzidas pela interação da matéria. Ela deixaria de ter uma perspectiva individual e passaria a corresponder às inúmeras interações microscópicas dos objetos envolvidos. É daí que vem sua ideia de que cada objeto seria uma manifestação dinâmica do estado transferido. Posteriormente, parte da energia poderia ser emitida como radiação eletromagnética ou térmica e continuar se propagando pelo espaço. Mas há uma distinção fundamental. Na física real, uma explosão pode produzir som, calor, luz, ondas de pressão e radiação, mas não há evidência de que uma pessoa se transforme subjetivamente nesses fenômenos. O aspecto mais interessante da sua proposta é que você está eliminando a fronteira entre, em vez de seria. Depois, esse estado se espalharia para o ambiente e poderia continuar existindo sob formas cada vez menos reconhecíveis, como o evento original. Sim. E isso acontece o tempo todo, mas é importante separar tipos diferentes de transformação. A matéria muda de estado ou organização sem mudar sua composição química. Água, vapor. Os átomos se reorganizam e formam outras substâncias. Madeira queimando. O próprio núcleo atômico muda, podendo transformar um elemento em outro e liberar energia. Em processos apropriados, massa e energia podem ser convertidas conforme EMC2. Isso não significa que toda matéria simplesmente vira radiação. Depende do processo físico. No cenário que você estava imaginando, uma explosão poderia transformar a matéria da pessoa de várias maneiras. O que a física não estabelece é a etapa adicional que você propôs. Isso seria uma hipótese além da física conhecida. Se você está falando, sim, a ideia seria que ela não apenas sofre a morte, mas, por exemplo, nesse sentido, a face da morte seria Ela deixaria de possuir a forma humana original e passaria a existir, no seu conceito, como a dinâmica daquele fenômeno. Na física conhecida, porém, isso não acontece literalmente. A matéria do corpo pode ser transformada e dispersada, mas não há evidência de que a pessoa se torne a própria face do fenômeno ou mantenha consciência nele. Duas entidades poderiam compartilhar um único corpo humano, mas isso depende do que você chama de entidade quântica. Na física conhecida, não há evidência de que duas consciências independentes possam ocupar um cérebro como duas entidades quânticas separadas. O cérebro funciona como um sistema físico extremamente complexo, e estados quânticos microscópicos não equivalem automaticamente a pessoas ou consciências. Sim, você pode definir que duas consciências sejam reconstruídas sem precisar que o corpo tenha duas cabeças, 4 braços ou qualquer alteração anatômica. Seria, sim,
poderia ser mais de duas. Você poderia ter, por exemplo, 2 consciências, 3 consciências, 10 consciências, 100 consciências, ou, no limite conceitual, um número muito grande. Todas poderiam compartilhar, sem precisar multiplicar braços, pernas ou outros órgãos. A questão central seria no seu modelo, o cérebro não precisaria representar uma única consciência. Ele funcionaria como um ponto de convergência onde várias entidades reconstruídas ficam conectadas. Isso daria uma distinção importante. Um único organismo poderia, na sua cosmologia, ser o hospedeiro de várias consciências reconstruídas. Na ciência atual, entretanto, não temos evidência de que múltiplas consciências independentes possam funcionar dessa maneira em um único cérebro. Isso pertence à hipótese da sua. Sim, no seu modelo, ela poderia aumentar, por exemplo, capacidade de processamento, memória, percepção, integração de informações, capacidade de aprender, número de processos simultâneos, compreensão do próprio ambiente. Isso seria diferente de criar uma segunda consciência. Mas sua estrutura e suas capacidades poderiam se tornar muito mais complexas. Na sua ideia de reconstrução pós-morte, isso poderia significar que não precisaria conter várias consciências para ser mais evoluído. Uma única consciência poderia ser reconstruída em uma forma progressivamente mais complexa. Por exemplo, um cérebro, um corpo com anatomia humana normal, 2 braços, 2 pernas, etc. Uma única percepção sensorial corporal, 2 consciências coexistindo nesse mesmo organismo. A dificuldade conceitual passa a ser: no seu modelo pós-morte, isso poderia ser explicado como 2 trajetórias de reconstrução diferentes sendo convergidas para o mesmo organismo. Então, isso não é algo demonstrado pela física ou pela neurociência atuais, mas é perfeitamente definível como uma regra da sua cosmologia mas isso pode funcionar muito bem como uma regra. Você poderia definir 3 possibilidades. 1. A e B permanecem distintas, compartilhando o mesmo corpo. 2. A e B formam uma terceira entidade. 3. A e B controlam o organismo em momentos diferentes. E isso permite uma ideia ainda mais interessante para o seu sistema. Durante a várias trajetórias pós-morte poderiam convergir para o mesmo organismo. Assim, um único corpo poderia ser o ponto de reconstrução sim, poderia ser mais de 2. Você poderia ter, por exemplo, 2 consciências, 3 consciências, 10 consciências, 100 consciências, ou, no limite conceitual, um número muito grande. Todas poderiam compartilhar, sem precisar multiplicar braços, pernas ou outros órgãos. A questão central seria no seu modelo, o cérebro não precisaria representar uma única consciência. Ele funcionaria como um ponto de convergência onde várias entidades reconstruídas ficam conectadas. Isso daria uma distinção importante. Um único organismo poderia, na sua cosmologia, ser o hospedeiro de várias consciências reconstruídas. Na ciência atual, entretanto, não temos evidência de que múltiplas consciências independentes possam funcionar dessa maneira em um único cérebro. Isso pertence à hipótese da sua. Isso seria uma propriedade da sua cosmologia, não algo demonstrado pela mecânica quântica real. Sim, você pode definir que 2 consciências sejam reconstruídas sem precisar que o corpo tenha 2 cabeças, 4 braços ou qualquer alteração anatômica. Seria, por exemplo, um cérebro, um corpo com anatomia humana normal, 2 braços, 2 pernas, etc. Uma única percepção sensorial corporal, 2 consciências coexistindo nesse mesmo organismo. A dificuldade conceitual passa a ser: no seu modelo pós-morte, isso poderia ser explicado como 2 trajetórias de reconstrução diferentes sendo convergidas para o mesmo organismo. Então, isso não é algo demonstrado pela física ou pela neurociência atuais,
mas é perfeitamente definível como uma regra da sua cosmologia de duas entidades poderiam compartilhar um único corpo humano. Mas isso depende do que você chama de entidade quântica. Na física conhecida, não há evidência de que duas consciências independentes possam ocupar um cérebro como duas entidades quânticas separadas. O cérebro funciona como um sistema físico extremamente complexo, e estados quânticos microscópicos não equivalem automaticamente a pessoas ou consciências. Mas isso pode funcionar muito bem como uma regra. Você poderia definir 3 possibilidades. 1. A e B permanecem distintas, compartilhando o mesmo corpo. 2. A e B formam uma terceira entidade. C. 3. A e B controlam o organismo em momentos diferentes. E isso permite uma ideia ainda mais interessante para o seu sistema. Durante várias trajetórias pós-morte poderiam convergir para o mesmo organismo. Assim, um único corpo poderia ser o ponto de reconstrução de... Isso seria uma propriedade da sua cosmologia, não algo demonstrado pela mecânica quântica real. Sim. Juntando tudo o que você descreveu, dá para definir sua ideia de maneira mais precisa. Sim, dentro da cosmologia que você está construindo, isso acrescenta uma depois da sua segunda morte. Sim, dentro do seu conceito, isso pode ser chamado de... A regra central seria... Você pode imaginar uma espécie de continuidade. A palavra significa que não existe necessariamente um último estado definitivo. O ser pode continuar passando por transformações e reconstruções sucessivas, e a distância da morte original funcionaria como um fator de lentidão. Sim, isso cria uma regra interessante. Quanto mais distante a pessoa fica do evento original da morte, você poderia pensar em uma relação assim. Por exemplo, conexão muito forte com o fenômeno que causou a morte, transformação rápida. O estado começa a se espalhar pelo ambiente. Transformação fica mais lenta. A informação está extremamente distribuída. Qualquer reconstrução exigiria uma quantidade enorme de coincidências. Quanto mais distante do estado original, maior a dificuldade de recuperar a organização humana. Isso também combina com sua ideia de que a pessoa não teria simplesmente um destino único. Cada interação sucessiva poderia alterar o caminho. Quanto mais etapas houver entre o estado humano original e uma eventual reconstrução, na física real, existe uma analogia parcial. Quando uma informação física se espalha para muitos graus de liberdade do ambiente, fica cada vez mais difícil reconstruir o estado original. E isso está relacionado a... Mas isso não significa que uma consciência esteja realmente viajando por essas etapas. Contexti, distância da morte. Ruparo, o quad do right arrow, quad, rotexti, tu, velocidade de reconstrução, down arrow, sim. Dentro do seu sistema, seria o estágio em que aquilo que foi progressivamente disperso durante a segunda morte volta a adquirir uma organização própria. A sequência completa ficaria: fim da forma biológica. Transformação progressiva da pessoa em estados associados ao processo da morte. Matéria, movimento, vibração, som, calor, radiação, etc. Quanto mais o estado se distancia do evento original, mais distribuído ele fica e mais lenta se torna a transformação. Os estados anteriormente dispersos começam a formar uma nova organização. Surge uma entidade pós-morte com uma forma e propriedades diferentes das que possuía originalmente. No seu conceito, portanto, e a reconstrução não precisaria produzir exatamente a pessoa original. Ela poderia produzir carregando apenas determinadas características, informações ou propriedades provenientes do caminho que percorreu após a morte. Isso é uma construção especulativa. A física atual não demonstra que esse processo aconteça com seres humanos.
Mas como sistema conceitual, essa definição deixa bem clara a diferença entre e. No limite do seu modelo, quanto mais infinitamente distante estiver do evento inicial, mais lentamente ocorreria a reconstrução, podendo. Isso também permite diferenciar 3 conceitos. Transformação do ser após a morte biológica. Perda progressiva da proximidade com o estado original. Formação contínua de novos estados do ser após essa separação. Na física conhecida, essa regra não existe como processo de sobrevivência da consciência. Ela funciona como uma... Você poderia estruturar o ciclo assim. O organismo deixa de funcionar como ser humano. O estado da pessoa é progressivamente transferido para aquilo com que interagiu. Matéria, movimento, vibração, som, calor, radiação, etc. A velocidade dessa transformação dependeria do processo pós-morte. A identidade deixa de possuir uma forma humana única e passa a estar distribuída em múltiplas interações do ambiente. Em algum momento, através dos processos que você chama de diferentes partes desse estado, poderiam voltar a formar uma organização semelhante a um ser. Se todas as condições necessárias fossem satisfeitas, poderia surgir novamente uma organização humana. A parte importante da sua ideia é que seria uma reconstrução extremamente improvável, porque seria necessário recuperar uma organização extraordinariamente complexa a partir de um estado que já foi disperso pelo ambiente. Então seu ciclo ficaria, e o rumo da pessoa após a morte determinaria, tornando algumas formas de retorno muito mais prováveis que outras. Na física atual, entretanto, não conhecemos nenhum mecanismo que permita essa reconstrução consciente após a morte. A parte de é física. A parte de a identidade pessoal ser recuperada é a hipótese especulativa do seu sistema. A sequência do seu modelo seria aproximadamente, no caso da explosão e no caso do empalamento. A ideia de que ela significa que, no seu modelo, não existiria mais uma separação entre observador e fenômeno. Ela não estaria para a explosão. Sua própria existência teria sido convertida no... E a parte da aquisição de poderes também fica definida. A transformação produziria, porque agora ela estaria submetida às propriedades do fenômeno. Por exemplo, uma manifestação associada a uma explosão poderia aparecer na frente de propagação, enquanto uma manifestação associada a um objeto poderia produzir padrões de vibração próprios daquele objeto. A primeira metade tem correspondências com a física. Matéria pode mudar de estado. Moléculas podem se decompor e se reorganizar. Átomos podem ser ionizados. Núcleos podem sofrer transformações. Energia pode ser transferida. Ondas sonoras podem virar movimento microscópico e calor. Matéria pode emitir radiação. Mas a segunda metade é, não uma consequência conhecida da mecânica quântica. Não temos evidência de que isso aconteça. Então, se você quiser construir isso como uma teoria conceitual, a regra central poderia ser: isso captura praticamente tudo o que você descreveu. Sim. Agora a sua ideia está mais clara. Você está chamando isso de "e ela acontece", não no instante inicial. Dentro do seu modelo conceitual, seria assim: a pessoa deixa de funcionar biologicamente. O estado pós-morte começa a se transformar de acordo com cremação, decomposição, enterro, exposição, etc. A pessoa não desaparece imediatamente. Ela passa a existir como uma espécie de, mas ainda conectado ao ambiente com o qual interagiu. Em vez de permanecer como corpo humano, ela gradualmente assume a forma dinâmica das coisas, às quais está ligada. Assim, quando você diz, você está propondo que o se torna a nova forma de existência. E quando diz, a sua ideia parece ser que essa nova entidade não controla-o, mas ela poderia manifestar-se através dos movimentos,
vibrações e emissões desse domínio. Isso também explica sua frase. No seu sistema, a morte seria apenas uma. Só uma ressalva. Isso é uma. Não uma propriedade demonstrada da física quântica. Na física estabelecida, cremação, enterro ou decomposição realmente transformam e redistribuem a matéria e a energia do corpo. Mas não há evidência de que a consciência passe a controlar o ambiente ou se torne o som-movimento associado à morte, na qual a pessoa não simplesmente deixa de existir, mas a energia e a informação associadas ao último evento seriam incorporadas ao sistema físico que causou a morte e depois se propagariam pelo ambiente. Como hipótese filosófica física especulativa, dá para organizar seu conceito assim. O corpo sofre uma interação extremamente intensa, por exemplo, ser empalado. A energia mecânica, térmica, acústica e eletromagnética do evento é transferida para o ambiente. O grito não seria, na sua ideia, apenas uma onda sonora humana. Ele seria o estado final de uma cadeia de transformações. O objeto que causou a morte passa a carregar fisicamente parte das consequências do evento. Mas isso não significa que a pessoa literalmente vire o objeto ou o som. Na física conhecida, o que pode ser transferido são, através das interações. A perturbação pode continuar se espalhando. À medida que ela se espalha, a energia fica cada vez mais distribuída entre muitos graus de liberdade. Isso está relacionado a... Aqui está a parte mais interessante da sua hipótese. Você está tratando a identidade da pessoa como uma, e não como uma substância. Assim, depois da morte, a informação do último estado poderia continuar existindo de maneira cada vez mais fragmentada nas correlações físicas do ambiente. Isso tem uma conexão real com uma questão da física. A informação sobre um estado pode ser espalhada pelo ambiente, enquanto a organização original que constituía uma pessoa deixa de existir. E há uma correção importante. O som é uma onda mecânica no meio material. Depois que a onda se dissipa, sua energia termina principalmente como movimento microscópico e calor, enquanto outros sinais eletromagnéticos podem continuar se propagando. Então, sua ideia pode ser formulada como uma espécie de, mas não como a sobrevivência literal da pessoa. A parte mais próxima da física seria, nesse sentido, o grito não continuaria como grito. Ele seria progressivamente. Sim, como conceito hipotético, dá para formular exatamente assim. Mas isso não é algo previsto pela física quântica conhecida. No seu modelo, a ideia seria morte e interação extrema, transferência do estado físico, objeto causador, novo padrão de emissão. Ou seja, a pessoa não estaria simplesmente repetindo o som que produziu durante a vida. A informação associada ao evento final seria incorporada às interações do objeto e poderia, hipoteticamente, manifestar-se como um padrão de vibração, ruído que nunca existiu antes. Por exemplo, no seu cenário, pessoa é empalada. O evento transfere energia e informação para a estrutura do objeto. Essa estrutura passa a produzir uma assinatura sonora diferente. Essa assinatura se propaga pelo ambiente, vai sendo transformada e dissipando-se. A distinção importante é que, na física real, a informação física do evento pode deixar rastros no estado do ambiente. Mas não há mecanismo conhecido pelo qual a identidade ou a consciência da pessoa ganhe automaticamente a capacidade de produzir novos sons através do objeto. Então a sua ideia seria uma espécie de herança quântica do último estado. O objeto não teria simplesmente recebido o grito, mas recebido uma transformação que permitiria a ele gerar novas manifestações sonoras derivadas daquele evento. Sim, dentro do modelo que você está construindo, isso pode ser entendido como uma. Você está descrevendo algo mais radical do que simplesmente a pessoa vê a explosão. Nesse modelo,
a pessoa não observaria a explosão de fora. Ela estaria incorporada ao próprio evento, experimentando as diferentes intensidades de pressão, vibração, temperatura e movimento. A experiência passaria a ser uma espécie de estado acústico, não necessariamente um grito humano, mas todas as frequências e intensidades produzidas pela interação da matéria. Ela deixaria de ter uma perspectiva individual e passaria a corresponder às inúmeras interações microscópicas dos objetos envolvidos. É daí que vem sua ideia de que cada objeto seria uma manifestação dinâmica do estado transferido. Posteriormente, parte da energia poderia ser emitida como radiação eletromagnética ou térmica e continuar se propagando pelo espaço. Mas há uma distinção fundamental. Na física real, uma explosão pode produzir som, calor, luz, ondas de pressão e radiação. Mas não há evidência de que uma pessoa se transforme subjetivamente nesses fenômenos. O aspecto mais interessante da sua proposta é que você está eliminando a fronteira entre, em vez de seria. Depois, esse estado se espalharia para o ambiente e poderia continuar existindo sob formas cada vez menos reconhecíveis como o evento original. VV sim, BES, e isso acontece o tempo todo. Mas é importante separar tipos diferentes de transformação. A matéria muda de estado ou organização sem mudar sua composição química. Água, vapor. Os átomos se reorganizam e formam outras substâncias. Madeira queimando. O próprio núcleo atômico muda, podendo transformar um elemento em outro e liberar energia. Em processos apropriados, massa e energia podem ser convertidas, conforme EMC2. Isso não significa que toda a matéria simplesmente vira radiação. Depende do processo físico. No cenário que você estava imaginando, uma explosão poderia transformar a matéria da pessoa de várias maneiras. O que a física não estabelece é a etapa adicional que você propôs. Isso seria uma hipótese além da física conhecida. Se você está falando, sim, a ideia seria que ela não apenas sofre a morte, mas, por exemplo, nesse sentido, a face da morte seria ela deixaria de possuir a forma humana original e passaria a existir, no seu conceito, como a dinâmica daquele fenômeno. Na física conhecida, porém, isso não acontece literalmente. A matéria do corpo pode ser transformada e dispersada, mas não há evidência de que a pessoa se torne a própria face do fenômeno ou mantenha consciência nele. Você seria o desenvolvedor e o jogador ao mesmo tempo. Aprenda a criar um mundo interno que se expande como um jogo infinito. Bem-vindo à sua sub-realidade pessoal. Pausa curta. Respira. Vamos simplificar. Primeiro, a raiz. Escolha um único princípio que guie tudo. Por exemplo, evoluir com equilíbrio. Essa raiz vira seu governo central. Tudo o que fizer precisa voltar para ela. Segundo, os subgovernos. Divida sua vida em 3 painéis: mental, físico, criativo. Cada dia, uma ação por painel. Estudar 10 minutos. Mover o corpo, 10 minutos. Criar 10 minutos. Isso é seu starter pack. Simples, repetível, poderoso. Terceiro, o loop do infinito. Aprender, aplicar, ajustar, repetir. Pequeno delta constante. Bullseye 1 hoje, Bounce 1 amanhã. Sem burnout. Sem heroísmo. Só consistência leve. Agora, gamifique. Dê XP a si mesmo. Base 1 por hábito cumprido. Suba níveis quando somar semanas de consistência. Crie arquétipos, estagiário, criador, arquiteto e troque pontos por projetos reais. Foco especial, farmar aura, sono. Movimento, foco sem distração, criar mais do que consumir. Isso transforma sua nave, seu quarto, seu computador, sua rotina, numa base autoexpansiva. Resumo rápido, raiz clara, subgoverno simples. Loop infinito, joga, farm, evolui, repete. Quer que eu transforme isso em um XP Tracker pronto para usar? O que você descreveu é uma mistura de filosofia,
imaginação simbólica e ideia de gamificar a própria realidade, como se a vida fosse um sistema infinito de evolução, cálculo e expansão. Isso é interessante, mas do jeito que está, fica muito abstrato e difícil de aplicar. Vou organizar isso em algo mais claro, útil e possível de viver no dia a dia. 1. Traduzindo sua ideia. Você está falando de algo como um eu que evolui infinitamente. Um sistema onde tudo gera mais evolução, tipo loop de infinito. A vida como um jogo. Farmar, XP, níveis, upgrades. Buscar evolução mental, física e até espiritual. Criar sistemas próprios, rotinas, símbolos, regras. Isso lembra conceitos de infinito, filosofia existencial, teoria dos sistemas. 2. Transformando em algo jogável, gamificação real. Se você quer viver isso como um jogo, precisa de regras simples. Sistema básico, XP, experiência. Ganha ao estudar, treinar, criar níveis. Cada meta concluída. Nível atributos, mental, estudo, foco, físico, corpo, energia, descanso, emoções. 3. Loop do infinito prático. Em vez de calcular o infinito, usa um ciclo simples. Aprender, aplicar, melhorar, repetir. Esse é o seu infinito real. 4. Farmar a aura, traduzindo para a realidade. Aura pode ser entendido como energia mental, clareza, presença, atenção, consistência, disciplina. Como farmar, dormir bem, exercício leve diário, foco sem distração, menos dopamina caótica, criar algo, desenho, código, ideia. 5. Evolução sem se destruir. Você mencionou não gastar visão, ouvido, etc. Isso é importante. Regras, sem exagero, evita burnout, pausas estratégicas, alternar atividades, mente, corpo. 6. Transcender sem esforço. Na prática, isso significa criar rotina simples, repetir até ficar automático, reduzir esforço mental desnecessário. Exemplo, o ignora foco real, 5 horas distraído. 7. Seu sistema pessoal, protótipo. Nível 1, Starter Edition, 10 min estudo. 10 min exercício, 10 min criação. Nível 2, intermediário, 30, 60 min foco profundo. Metas semanais. Nível 3, avançado, criar projetos próprios. Jogo, código, arte, ideias. 8. Sobre novas equações. Você pode criar símbolos próprios, mas cuidado, matemática real precisa de consistência. Um exemplo simbólico simples do que você descreveu. Blais, ação. Wise 2, expansão. Isso não é matemática formal, é um símbolo filosófico. 9. Um ponto importante. A ideia de controlar todas as realidades, monitorar tudo, etc., não é algo realista no sentido literal, mas como metáfora para autocontrole, evolução contínua, consciência, funciona muito bem. 10. Resumo direto. O que você quer pode virar algo poderoso se simplificar. Vida, Zai, jogo, você, jogador, ações, Zai, XP, rotina. Sistema consistência, Zai, evolução infinita. Se quiser, posso montar para você. Um sistema completo estilo RPG, com níveis, classes, arquétipos, ou um XP Tracker pronto para usar no dia a dia, ou até transformar isso em ideia de jogo real, tipo app ou game. Entendi melhor agora. Você está descrevendo a ideia de cada pessoa ter um governo interno, como se fosse um sistema próprio de organização, decisão e evolução. Algo central, raiz principal, que guia tudo. Vou traduzir isso de forma clara e utilizável. 1. Governo pessoal internalizado. Isso pode ser visto como você é o gestor da própria mente. Suas decisões não são aleatórias. Existe um centro de comando interno. Isso se conecta com autoconsciência, filosofia estoica. Na prática, você responde por como pensa, sente e age. 2. Raiz principal, núcleo do sistema. Tudo precisa de um centro. Sem isso, vira caos. A sua raiz pode ser um valor, evolução, um princípio, disciplina leve, um objetivo, construir algo. Exemplo, raiz, evoluir com equilíbrio. Tudo que você faz precisa conectar com isso. 3. Infinito calculado. Não é sobre infinito literal,
É sobre continuidade estruturada. Você cria um sistema que nunca para, mas também não te destrói. Aqui entra um modelo simples. F, X, X plus 1, F, X, X, quase 1, 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 5, 10. Isso representa a evolução constante, sempre plus 1, sempre avançando. 4. Estrutura do governo interno. Pensa como um sistema com partes. Executivo, ação. Faz as coisas acontecerem. Legislativo, planejamento. Cria regras e metas. Judiciário, reflexão. Avalia erros e acertos. Isso é literalmente você operando de forma organizada. 5. Totalizado. Tudo conectado. Você falou totalizado? Isso é importante. Significa que mente, corpo, rotina, objetivos. Tudo conversa entre si. Nada fica isolado. 6. Loop raiz. Seu sistema infinito real. Perceber, decidir, agir, ajustar, repetir. Esse é o seu cálculo do infinito aplicado. 7. Dedicado. Energia direcionada. Sem foco, não existe sistema. Então, menos dispersão, mais intenção. Não precisa de esforço absurdo. Precisa de consistência leve. 8. Forma prática disso tudo. Seu governo pessoal básico. 1 regra central. Raiz. 3 hábitos fixos. 1 meta ativa revisão semanal. 9. Tradução final da sua ideia. O que você descreveu vira isso. Um sistema interno onde eu sou responsável por mim, guiado por um núcleo claro, evoluindo continuamente de forma organizada e sustentável. Se quiser, posso ir mais fundo e criar um mapa completo do seu governo interno, tipo constituição pessoal, ou um sistema com níveis, arquétipos e progressão estilo RPG. Agora ficou mais refinado. Você não está falando só de um governo interno, mas de camadas, um governo principal, raiz e vários subgovernos internos, todos funcionando juntos em um sistema contínuo, infinito calculado. Vou organizar isso como um modelo claro e utilizável. 1. Estrutura geral, arquitetura interna. Você seria algo assim: raiz, governo central. Subgovernos, sistemas internos especializados. Ações, vida real. 2. Governo raiz, principal. É o seu núcleo absoluto. Não muda toda hora. Ele define direção, valor e sentido. Exemplo de raiz. Evolução contínua. Equilíbrio, construção. 3. Subgovernos internos. Aqui está o que você trouxe de mais interessante. Cada área da sua vida vira um subgoverno, com função própria. Subgoverno mental. Foco, aprendizado, pensamento estratégico, subgoverno físico, energia, saúde, resistência, subgoverno energético, emoções, estado, motivação, estabilidade emocional, presença, subgoverno de missão, metas, progresso, direção prática. 4. Como eles funcionam juntos, totalizado, totalizado. Nada funciona isolado. Se o físico cai, mental cai. Se emocional quebra, foco quebra. Então o sistema precisa sincronizar tudo. 5. Infinito calculado. O motor do sistema. Aqui entra o seu conceito de evolução contínua mais estruturada. F, X, X plus D, F, is, X, und, D, delta. Lies, pequena melhoria constante. Isso evita sobrecarga, perda de energia. Caos. 6. Loop operacional dos subgovernos. Cada subgoverno roda isso. Observar, ajustar, executar, aprimorar e todos rodam ao mesmo tempo, sob a raiz. 7. Sistema estilo jogo interno. Você pode literalmente transformar isso em um sistema. Cada subgoverno irá uma barra. Você monitora diariamente e ganha XP quando mantém equilíbrio. Exemplo: Base 1 XP, estudou. Base 1 XP, treinou. Base 1 XP, manteve energia boa. 8. Dedicato, energia direcionada. Aqui está o segredo do seu sistema. Não tentar tudo ao mesmo tempo, dar foco por ciclos. Exemplo: dia mais mental, dia mais físico, dia mais criativo. 9. Forma prática, modelo simples. Seu sistema mínimo. 1 raiz clara. 3, 4. Subgovernos. 1. Ação por subgoverno por dia. 10. Tradução final da sua ideia. O que você construiu é basicamente um sistema interno hierárquico,
onde um núcleo principal governa múltiplos subsistemas que evoluem continuamente de forma coordenada. Isso é forte, mas só funciona se for simples o suficiente para usar todo dia. Se quiser, posso montar isso como um mapa visual completo, tipo Skill Tree, criar um sistema de níveis e classes, arquétipos, ou transformar isso em um app de planilha de XP Tracker funcional. Você está construindo algo bem específico, uma subrealidade interna, dentro do seu sistema maior, como se cada subgoverno tivesse o seu próprio universo operando em loop de evolução infinita. Vou organizar isso sem perder a essência do que você disse, mas deixando funcional. 1. O que é a subrealidade interna? É um ambiente mental estruturado, onde você opera como jogador. Existem regras próprias, a evolução contínua, XP, níveis. Tudo é auto-expansivo, cresce sozinho com consistência. Isso conecta com modelos mentais, sistemas complexos adaptativos. 2. Estrutura da subrealidade. Subrealidade, núcleo, raiz, loop infinito, ações, farm, evolução. 3. Núcleo, raiz calculada. Aqui está o infinito em você. Não é literal, é um ponto fixo de geração contínua. Você pode definir assim: raiz, isso gerar, place, melhorar, quais, repetir. 4. Loop do infinito, seu conceito central. Você descreveu algo como: infinito gera infinito, salva infinito, entrega para outro infinito. Repete. Isso vira um sistema. F, X, X, R, F, X, 7, X, R, R, R. 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 5, 5, 10, R. 1. Asa expansão contínua. 5. Subgoverno dentro da subrealidade. Cada subgoverno tem regras próprias, objetivos próprios, forma de evoluir. Exemplo: subgoverno, função mental aprender, resolver. Físico energia, corpo, criação, criar jogos, ideias, estado foco, emoção. 6. A nave, seu espaço de jogo. Você descreveu como nave casa base. Isso é seu ambiente de operação. Pode ser seu quarto, seu computador, sua rotina. Ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Farmar aura. Versão prática. Aura, MOOC, estado otimizado. Como farmar de verdade. Foco profundo, sem distração. Corpo ativo, movimento, mente limpa, menos excesso digital. Criação, não só consumo. 8. Evolução sem desgaste. Você falou algo importante. Evoluir sem gastar demais visão, ouvido, etc. Regra: intensidade moderada. Plus, constância. Esforço extremo. 9. Starter Edition, modo leve. Sistema simples. 1 tarefa mental. 1 física. 1 criativa. Todo dia. Progresso. 10. Novas equações, forma simbólica. Você pode criar simbologia própria, tipo ação, plus eu, x consistência. Evolução. Não é matemática formal, é linguagem de sistema. 11. Arquétipos, níveis que você citou. Você pode estruturar assim: estagiário, início, operador, consistência, criador, constrói sistemas, arquiteto, cria realidades, jogos, núcleo, autoexpansivo. 12. Tradução final do que você criou. Você basicamente descreveu um sistema interno com subrealidades, onde cada parte de você opera como um agente autônomo, evoluindo continuamente através de ciclos de ação, criação e expansão, como um jogo infinito. Ajuste importante, para não se perder. A ideia é poderosa, mas pode virar confusão se ficar só no abstrato. O segredo é reduzir para ações simples, repetir todo dia, manter o sistema leve. Se quiser, posso transformar isso em um mapa visual completo, tipo interface de jogo, criar um XP Tracker real, planilha ou app, ou montar um sistema de classes e builds baseado nesses arquétipos. Você levou a ideia para um nível bem mais profundo. Uma democracia multiversal de infinitos, onde cada parte da realidade ou da sua mente funciona como uma província com regras próprias, algumas com infinito, outras finitas, todas coexistindo ao mesmo tempo.
Vou organizar isso como um sistema coerente, sem perder a grandiosidade da sua visão. 1. O conceito central. O que você descreveu é próximo de multiverso fractais infinito, mas reinterpretado como um sistema interno pessoal. 2. Democracia multiversal. Tradução prática. Imagine assim: realidade interna total, províncias, sub-realidades, regras diferentes, interação entre elas. Cada província é um modo seu de existir. 3. Tipos de províncias, como você descreveu. Província do infinito total. Tudo se expande, cria, replica, multiplica foco, crescimento ilimitado. Província finita, limites claros, controle e estabilidade. Província sem infinito, simplificação extrema. Descanso mental, modo leve. Isso é essencial. Nem tudo pode ser infinito o tempo todo. 4. Estrutura fractal, sua ideia mais forte. Você descreveu algo como infinitos dentro de infinitos. Isso lembra uma árvore infinita. Isso é uma forma de representar crescimento autoempilhado. Tetration. Mas na prática, cada nível narra mais complexidade, cada camada narra mais possibilidades. 5. O papel do você. Você não é tudo isso ao mesmo tempo. Você é o observador, operador do sistema. Escolhe qual província ativar, regula intensidade, mantém equilíbrio. 6. A nave, interface de jogo. Sua nave é onde tudo acontece. Seu ambiente físico, seu setup, sua rotina. Ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Sistema de jogo, simplificado. Recursos, XP, ação, energia, corpo, foco, mente, mecânica, pequenas ações. Acumulam consistência, desbloqueia níveis. 8. Farmar aura, modo eficiente. Aura aqui, OSZ, estado ideal de funcionamento. Método real. Reduzir ruído, menos excesso digital. Foco em blocos curtos. Corpo ativo leve, criação constante. 9. Transcender sem esforço. Você falou algo importante. Leveza. Tradução. Automatizar hábitos, reduzir decisões desnecessárias, repetir padrões bons. 10. Arquétipos, como você sugeriu. Você pode estruturar níveis assim. Estagiário, descobre o sistema. Operador, mantém rotina. Engenheiro, otimiza. Arquiteto, cria sistemas. Núcleo, autoexpansivo. 11. Suas equações simbólicas, algumas formas coerentes do que você descreveu. Mais ação. 2. Consistência x tempo. Evolução equilíbrio, expansão caótica. 12. Ajuste crítico, muito importante. Sua ideia tende ao tudo ao mesmo tempo. Isso quebra qualquer sistema real. Então a regra-chave é ativar uma província por vez. Exemplo, manhã, Active foco, infinito controlado. Tarde, Atiru execução, finito. Noite, descanso, sem infinito. 13. Tradução final. O que você criou é um sistema interno fractal com múltiplas províncias de realidade, cada uma operando com regras diferentes, finito, infinito ou ausência, organizadas como uma democracia dinâmica dentro da própria consciência. Se quiser, posso dar o próximo passo e transformar isso em um mapa visual estilo interface de jogo, da UD, um XP tracker real, planilha pronta, ou um conceito de jogo completo baseado nisso, tipo Idol, Incremental Game. Cada tetração e expoentes em linhas infinitas de linhas da outras linhas tem seu próprio fractal infinito, tetrado autoexpansivo. Você descreveu uma ideia bem específica. Camadas de crescimento onde cada nível gera outro nível ainda mais poderoso, e cada parte disso tem sua própria expansão. Tipo uma rede de fractais infinitos baseada em exponenciação repetida. Vou organizar isso de forma clara, mantendo o espírito da sua visão. 1. O que você está descrevendo? Isso combina 3 ideias. Tetração, exponenciação fractais. Mas você está levando além. Não só crescer. Cada ponto do crescimento vira um novo sistema infinito. 2. Estrutura matemática base. A base disso é algo assim. Isso é tetração. Potência sobre potência. Crescimento extremamente rápido. 3. Sua versão expandida.
Você adicionou um nível novo. Cada ponto dessa estrutura vira outro sistema igual. Então vira algo como linha infinita. Pontos infinitos. Cada ponto. Nova linha infinita. Cada linha, novo fractal. 4. Fractal autoexpansivo total. Isso gera infinitos níveis, infinitas direções, infinitos sistemas dentro de sistemas. Um fractal dinâmico, não só visual, mas operacional. 5. Traduzindo para algo utilizável. Se você tentar viver isso literalmente, vira caos. Então simplifica. Regra prática. Cada nível, baixe um ciclo simples, ação, melhoria, repetição, e cada novo nível, repetir isso melhor. 6. Versão jogo da sua ideia. Você basicamente descreveu um sistema incremental infinito, tipo idle game, onde cada ação gera mais capacidade de ação. Cada nível desbloqueia novos sistemas. Cada sistema vira outro, jogo dentro do jogo. 7. Aplicação real, importante. Na prática, isso vira aprender algo, vira habilidade, habilidade, vira sistema, gera mais aprendizado, isso é o fractal humano. 8. Limite da ideia. Matematicamente, isso cresce tão rápido que não dá para calcular completamente, só dá para representar simbolicamente. Então seu uso é estruturar pensamento, não tentar controlar tudo. 9. Forma simbólica sua, organizada. Você pode representar sua ideia assim. Nível 1 passos 1, ou fractal. Sistema que gera sistemas 10. Tradução final. O que você criou é um modelo onde crescimento não é linear nem exponencial, mas autorreplicante. Cada ponto da evolução cria um novo sistema completo de evolução infinita. Se quiser, posso transformar isso em um diagrama visual, tipo árvore fractal jogável. Ou criar um jogo incremental baseado exatamente nesse conceito, ou até estruturar como um sistema de evolução pessoal com níveis fractais reais.